chefes da diplomacia da União Europeia reunidos no Luxemburgo aprovam missão de treino de soldados ucranianos e nova ajuda financeira para fornecimento de material militar. Pelo menos 8 pessoas morreram no incêndio deste fim de semana na prisão de Evin, em Teherão. ONGs questionam a versão das autoridades. Novo ministro britânico das Finanças reverte quase todos os cortes de impostos anunciados pela primeira-ministra, aumenta a pressão sobre Liz Truss. Os chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros da União Europeia reunidos no Luxemburgo deram o aval a uma das mais ambiciosas missões de apoio à Ucrânia, oferecer treino militar a 15 mil soldados ucranianos em vários países europeus. À chegada ao encontro, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, afirmou que a Rússia está a perder a guerra. As consequências socioeconómicas da guerra continuam. Este conflito continua a enviar ondas de choque à volta do mundo. A Rússia está cada vez mais isolada, como podemos ver no último voto nas Nações Unidas. A Rússia está a perder esta guerra moralmente, politicamente e mesmo militarmente. Por isso, temos de continuar a apoiar a Ucrânia. Os ministros dos 27 também deram luz verde a uma nova ajuda financeira de 500 milhões de euros para o fornecimento de armas. A missão de treino deverá tornar-se operacional de forma imediata. Alguns países, como a França e a Alemanha, já estão a treinar soldados ucranianos no seu território. A jornalista Marina Ovsianikova, conhecida por ter surgido num programa da televisão pública russa com um cartaz contra a ofensiva militar na Ucrânia, fugiu da Rússia com a filha. A informação foi avançada pelo advogado da jornalista russa, que afirmou que ela se viu obrigada a abandonar a Rússia e está atualmente sob proteção de um país europeu, sem especificar o país em questão. Depois de ser despedida e multada na sequência do protesto em março na televisão pública, Ovsianikova tinha ido para a Alemanha, mas voltou a regressar à Rússia, onde continuou a exprimir-se publicamente contra o conflito. Após a participação numa manifestação em junho, a jornalista foi acusada de difundir informações falsas sobre o exército russo, crime passível de uma condenação de até 10 anos de prisão. Um tribunal de Moscovo decretou-lhe em agosto a prisão domiciliária até 9 de outubro, na sequência da qual Ovsianikova se terá posto em fuga, o que levou as autoridades russas a emitir um mandado de captura. Subiu o número de mortos provocados pelo incêndio na prisão de Evin, em Teherão, este fim de semana. Há agora 8 vítimas mortais confirmadas. As informações avançadas pela polícia continuam a não ser claras em relação ao que provocou as mortes. As autoridades acusaram bandidos de atear fogo a um armazém de roupa no centro de detenção na noite de sábado e relataram confrontos entre prisioneiros e depois entre reclusos e guardas que tentavam acabar com os confrontos. Disseram que o que aconteceu foi um crime cometido por alguns elementos ligados ao inimigo. Os líderes iranianos acusam os países do Ocidente de promoverem as manifestações que seguiram à morte de Mahsa Amini, mas várias organizações não governamentais questionam a versão das autoridades sobre as mortes na prisão de Evin, conhecida pelos maus tratos aplicados aos presos políticos. O dirigente conservador sueco Ulf Kristersson foi eleito primeiro-ministro por maioria absoluta no Parlamento em Estocolmo. O líder do Partido dos Moderados, responsável pela aproximação sem precedentes entre a direita tradicional sueca e os nacionalistas nas legislativas de setembro, reuniu 176 vozes a favor contra o voto negativo de 173 deputados. Kristersson contou com o apoio inédito da influente formação da extrema-direita Democratas da Suécia, numa eleição que marca uma nova era política para o país nórdico. O voto foi aplaudido pelas bancadas dos 3 partidos da direita, moderados, cristãos, democratas e liberais, que formarão a nova coligação minoritária, bem como os democratas da Suécia, que jogarão da influência para permitir o funcionamento do próximo governo. Como afastar as nuvens negras que pairam sobre a economia britânica? Para o novo Ministro das Finanças, a receita é simples. Jeremy Hunt vai fazer marcha atrás nos ambiciosos cortes de impostos apresentados pelo antecessor e que deixaram os mercados à beira de um ataque de nervos. Firstly, we will reverse
Vamos reverter quase todos os cortes dos impostos anunciados no plano de crescimento há 3 semanas atrás. Em segundo lugar, decidi que a taxa mínima de IRS vai manter-se nos 20% e assim continuará de forma indefinida, até que as circunstâncias económicas permitam um corte. A estratégia de Jeremy Hunt deita por terra os polémicos planos da primeira-ministra britânica para pôr a economia a crescer. Liz Truss anunciou cortes fiscais avaliados em 45 mil milhões de libras, mas deu um tiro no próprio pé, semeando o caos e provocando a desvalorização da libra esterlina. Um erro, nas palavras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pode sair muito caro, até porque há cada vez mais vozes dentro do Partido Conservador Britânico a exigir a demissão de Truss. A polícia britânica está a investigar a agressão a um manifestante pró-democracia de Hong Kong este domingo junto ao consulado chinês em Manchester. Participava num protesto a propósito da abertura do Congresso do Partido Comunista em Pequim. Imagens captadas por uma organização britânica para requerentes de asilo político de Hong Kong mostram o homem com um cartaz satírico do presidente Xi Jinping a ser arrastado para dentro do consulado. O governo chinês nega qualquer conhecimento sobre a agressão. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que se trata de um caso relevante e que a embaixada e os consulados chineses no Reino Unido respeitaram sempre as leis locais. Para o presidente da Câmara de Manchester, o que aconteceu é muito preocupante e não tem lugar numa região que se orgulha do direito das pessoas a manifestarem-se pacificamente. O advogado austríaco Volker Turk assumiu oficialmente o cargo de Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. Nomeado no início de setembro, Turk sucede à ex-presidente chilena Michelle Bachelet, que deixou o posto no fim de agosto. Turk assumiu funções com uma mensagem centrada na guerra na Ucrânia, pedindo nomeadamente o fim dos ataques com drones contra civis. O Estado francês voltou a ser multado e vai pagar 20 milhões de euros por não ter tomado medidas imediatas contra a poluição atmosférica, que causa dezenas de milhares de mortes todos os anos no país. Desta vez, a multa diz respeito ao período entre julho de 2021 e julho de 2022. A Fundação Azul concentra-se na proteção do planeta azul. Portugal recebeu a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em junho deste ano e a Fundação decidiu lançar uma expedição marítima científica ao largo da costa de Cascais, a norte de Lisboa. Pessoal, é o pior dia cá em cima, mas o melhor lá de baixo. O mundo está concentrado na proteção dos oceanos porque são responsáveis pela maior parte do oxigênio que respiramos e esta missão concentra-se na identificação das várias espécies de fauna e flora nas profundezas dos oceanos para criar uma zona marítima protegida. O nosso objetivo é fazer observações no local, tentar estimar e identificar os diferentes organismos que aqui existem, desde peixes a invertebrados, caracterizar o tipo de fundo e fazer estimativas de abundância e distribuição desses mesmos organismos. Com a criação da maior área marinha protegida no Atlântico Norte, com 2.677 km² ao largo da Ilha da Madeira, desde o final de 2021, Portugal espera tornar-se líder na conservação dos oceanos a nível mundial. Nós gostaríamos muito que Portugal conseguisse desempenhar um papel de liderança e é isso que estamos a procurar fazer em parceria com as entidades nacionais, com o governo português, mas também com as instituições científicas, com os parceiros das ONGs, com a atividade económica, com os próprios pescadores, porque acreditamos que é esta juntar de forças que pode fazer diferente e que pode constituir uma liderança que não passa só por palavras, que é o que temos tido nos últimos anos. O mundo está de acordo que é preciso passar das intenções à ação e na última Conferência dos Oceanos, vários países chegaram a entendimento em relação a considerarem 30% das áreas oceânicas como protegidas até 2030. E é isso que a Fundação Azul quer fazer, proteger a água dos oceanos, que é a liga universal entre a humanidade
e o planeta. Aquelas árvores, eles perdem a raiz, são as penas de trás.